Olá, muito bom dia a você, amado e amada do Senhor Jesus, filho e filha do Deus Altíssimo Todo-Poderoso, nosso Criador, o nosso Pai eterno, nosso Pai cheio de amor, de misericórdia, o nosso Pai que nos amou primeiro. Que haja nesta manhã, quinta-feira, 19 de outubro de 2023, esteja presente no seu coração, como repetimos todos os dias, aquela paz que excede todo o entendimento, porque essa paz, diz a palavra, ela é o árbitro dos nossos corações. Haja também muita gratidão. Por quê? De novo, estamos vivos. O Senhor nos permitiu a continuidade do fôlego de vida em nossa caminhada terrena. E sendo assim, Minutos de Sabedoria compartilha com o seu coração mais uma mensagem para que nós possamos extrair, meditar, nos edificar com lições da palavra de Deus em várias áreas da nossa vida, mas principalmente na nossa vida espiritual, edificando os nossos pés nesta caminhada que temos longa, nessa caminhada em que nos preparamos e estamos seguindo para Canaã celestial. Minutos de Sabedoria compartilha com você o seguinte tema nesta manhã: o Muro das Lamentações de Israel aponta outra direção. O Muro das Lamentações, ele é considerado um dos símbolos mais importantes de Jerusalém, onde se reúne milhares de judeus e turistas todos os dias, movidos por uma tradição. Este muro ele é remanescente do segundo templo que foi construído por Herodes em 516 a.C. E no ano 70 depois de Cristo, o templo ele foi destruído por tropas romanas de Tito, ficando preservado somente o muro. Há mais de 2000 anos, o muro remanescente ele continua sendo sagrado para os judeus, inclusive em suas preces ali naquele muro, a vinda do Messias, de Jesus, a vinda que já recebemos, que nós entendemos, né, no Novo Testamento, que Jesus já veio. Eles continuam expressando em suas preces a vinda do Messias. Desses 488 metros que tem o muro, são visíveis apenas 60 metros. O restante ele é fechado por fachadas do bairro muçulmano. Não há visibilidade. Para se aproximar do muro, os homens precisam cobrir a cabeça com um pequenino chapeuzinho, vamos dizer assim, chamado kippá. Não seria um chapéu, mas é uma cobertura na cabeça que tem o nome de kippá. A oração dos homens, ela chama a atenção que eles cantam salmos em voz alta, formando coros e balançam a cabeça para frente do muro freneticamente. Nós já vimos isso através de reportagens muitas vezes. Muito bem, a palavra lamentações, o que significa? Ela significa lamúria, expressão de sofrimento, uma demonstração de dor, de angústia, acompanhada de gemidos, de clamores. Isto é lamentação. Jeremias escreveu na Bíblia, o livro de Lamentações, onde Jeremias revela toda a situação do povo de Judá após a conquista de Jerusalém pelos babilônicos, o sofrimento do povo que foi abatido em consequência dos seus pecados. Então, a lição que queremos extrair hoje e pedirmos a você é que você pare, pense pelo menos um minuto, porque um minuto de sabedoria pode mudar, pode salvar uma vida inteira. Pense
na essência dessa mensagem que queremos transmitir, dizendo que este muro das lamentações de Israel nos aponta para uma outra direção. E que direção é esta? Muita coisa que acontece nesse muro, como dissemos, é feita, é realizada, as preces, as orações, em cima de tradição que tem passado de geração em geração. O sofrimento, a angústia, o gemido, muitas vezes, eles vão ser as causas e as consequências da não obediência ao Senhor. Assim foi com o povo de Judá. O Senhor enviava os profetas, o Senhor fez de tudo, o Senhor mostrou, o Senhor pediu que se arrependessem, o Senhor pediu que se transformassem, que buscassem ao Senhor, que obedecessem, mas eles não obedeceram, e as consequências foram estas: lamentações. Ao olharmos para o muro das lamentações, essa outra direção que nós queremos dizer é de que nós precisamos não nos concentrarmos muitas vezes nas lamentações, na murmuração, no sofrimento, na dor, no gemido. Por quê? Como dissemos, muitas vezes é a consequência de atos, a consequência de pensamentos, de ações que foram contrárias àquilo que o Espírito Santo nos disse. Então nós precisamos apontar para uma outra direção. Essa lamentação nos ensina isso. Qual é esta outra direção? A oração. Nós podemos citar como exemplo Davi, que é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Quando Davi descobre o erro de adultério e assassinato, o marido de Batseba, ele cai em oração, e esta oração de Davi nos mostra um completo arrependimento. Ele se arrepende e se coloca nas mãos do Senhor para que ele faça a justiça com Davi. Então, é o que nós precisamos fazer. Nós precisamos estar em constante oração e vigiando, como expressamos na mensagem de ontem. Porque isso fará com que nós venhamos estar sempre na direção contrária da lamentação. Nós estaremos sempre vigiando, estaremos sempre ouvindo, falando com o Senhor numa intimidade em que seremos guiados e não cometermos erros que podem nos levar a atitudes de lamentação. Isto é muito importante para nós. E o que é oração? A oração, aquilo que o Senhor colocou no meu coração como significado de oração, é o seguinte: oração é a expressão que revela um relacionamento, uma intimidade com Deus, no senhorio de Jesus Cristo e na direção do Espírito Santo. Por isso que a palavra diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, quando olhamos para o Muro das Lamentações de Israel, nós entendemos que toda aquela atitude, aquele comportamento, aquelas tradições não evitaram outros acontecimentos. Mas quando nós vamos para o outro lado das lamentações, que é a oração sincera e verdadeira de um relacionamento com Deus, no senhorio de Cristo e guiado pelo Espírito Santo, nós escapamos de muitas situações. Nós podemos prevenir muitas coisas que iriam acontecer conosco e não vão acontecer, nos levando depois a lamentações. Então que nesta manhã o Espírito Santo possa falar com você nesta mensagem e nos ensinar nas coisas que nós vemos, como nesses dias estamos usando os acontecimentos
lá de Israel, nesta guerra de Israel, e fazendo uma parábola, fazendo um paralelismo, sempre trazendo uma outra direção contrária a esta situação, baseados nos princípios e valores da palavra de Deus. Então que o Espírito Santo possa, quando você ouvir falar o Muro das Lamentações, ou quando você ver alguma reportagem acerca disso, que você possa ver o outro lado deste Muro das Lamentações, que se chama a oração do relacionamento, da intimidade com Deus. Que Deus abençoe você rica e poderosamente, não lamentando, não murmurando, ainda que tenha acontecido coisas com você em consequência de um pecado, de um erro, de uma distração, de alguma coisa. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, e a sua misericórdia, a sua graça, ela nos abraça, e quando oramos, não lamentamos, não ficamos murmurando. Quando oramos, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos reconstrói, o Senhor nos levanta, porque o cair é do homem, o levantar é de Deus, e muita coisa muda na nossa vida. Então, que o Espírito Santo deixe marcado no seu coração hoje: o Muro das Lamentações de Israel nos aponta para uma outra direção, chamada a oração, a intimidade com o Senhor, o relacionamento com o Senhor. E Ele já disse na sua palavra, está escrito na palavra de Deus, que quando a gente pede, a gente recebe, que quando a gente busca, a gente acha, e quando a gente bate, a porta se abre. Amém? Que Deus abençoe você rica e poderosamente no nome de Jesus.